Falando ainda sobre APIs robustas, nós, na última aula, iniciamos o teste de cadastros de usuário, só que não deu tempo de terminar e vamos terminar nessa aula. Então, vamos à aula. Na última aula, nós terminamos a aula ainda com o teste de cadastro de usuário, só que tivemos alguns erros, então vamos consertar nessa aula. Bom, como vocês veem aqui, vocês viram na última aula, tem 3 erros aqui para a gente pegar. O primeiro dele é o ID do usuário é inválido. Então, perfeito. O ID do usuário é inválido. Nós vamos diminuir aqui para vocês poderem ver melhor. Aqui realmente não tem ID. Se vocês forem dar uma olhada, a gente teve esse mesmo erro no cadastro de cliente. Então, vamos lá pegar o ID na parte de cliente. Esse é o primeiro erro. Por isso que é muito bom fazer teste enquanto nós estamos implementando os nossos serviços de domínio, porque evita erros de inconsistência de dados no momento que a gente for aplicar a nossa alteração de uma entidade ou criar uma entidade nova no banco de dados. Então vamos lá, o outro problema que foi achado aqui, vamos ver aqui, teste nome de usuário inválido. Então, deixa eu pegar aqui, lá no teste, vamos ver o que de nome eu passei. Não passei nada. Então, eu vou lá no cadastro do teste do cliente, pegar esse nome. Perfeito. Então, a gente já tem mais uma coisa aí para a gente colocar, que foi o nome. E por último, vamos ver aqui, o terceiro foi as senhas não conferem. Perfeito. Aqui eu gerei a confirmação de senha e coloquei para a mesma senha. Beleza. Então, perfeito. Então, vamos rodar o debug, colocar um F9 aqui, né, um breakpoint aqui. E vamos rodar o teste. Então, botão direito no teste, debug. 2 erros a gente consertou e eu acredito que estejam agora certo. Agora o terceiro são as senhas não conferindo. Então vamos ver que não está de correto nessas senhas aqui. Deixa eu diminuir aqui, pra vocês poderem ver a senha. Deixa eu ver essa senha aqui. A senha tá a mesma. Aqui está tudo certinho. Confirmação da senha. Provavelmente é lá dentro do validator, então vamos ver aqui aonde está que as senhas não conferem. As senhas não conferem, cadê? Aqui, ó. Então, vamos parar aqui. F5, vamos ver aqui, confirmação de senha tá certinha, e vamos agora olhar como é que tá a senha e a confirmação de senha. Aqui, ó, o problema é esse, senha e confirmação de senha, ela não entra no cadastro, e quando a gente entra no cadastro, a gente fez algo que foi o seguinte, lá no serviço, quando a gente entra no cadastro de usuário, a gente cria uma encriptação. E esse foi o meu erro. Foi realmente, atenção, as senhas nunca vão, né, conferir. Então, o que eu tenho que fazer aqui? No cadastro de usuário mesmo, na parte de encriptação, eu criei uma forma de a gente chamar essa encriptação. Não pode estar aqui, tá? Eu criei e a gente vai usar. A gente vai passar uma encriptação aqui, né, uma senha, e ela vai retornar já encriptada. Então, vou fazer aqui, é errado totalmente o que eu estou fazendo, tá? Mas só para fim de teste. Depois a gente pode apartar essa parte de regras de negócio
de encriptação de senha para qualquer outra classe, algo algum útil, né, da vida que a gente vai jogar num domain kernel ou um domain share, talvez. Bom, beleza. O que eu vou fazer aqui então? Lá no teste, basta eu vir aqui e, ao invés de eu colocar aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse carinha aqui para baixo, tá? E eu vou fazer agora isso aqui, ó. Usuário. Ponto. E aí eu uso o encrypt, que é o que eu vou fazer dentro do cadastro do próprio usuário. Perfeito. Então, nós temos aqui o que a gente precisava e eu vou rodar agora o teste novamente. Opa. Tem que vir aqui, beleza. Run. E eu acredito agora que nossos testes vão passar. Opa. Erro de novo. Eu esperava que fosse EMP. Ah, tá. A data de atualização está inválida. Então temos o mesmo erro lá no usuário validator que a gente teve lá no cadastro, lá no validator do cliente. Que a gente pegou o ID, né? Eu coloquei aqui, ó, se o ID for passado, mas a gente não pode fazer dessa forma aqui. A solução que a gente teve lá no cadastro de cliente foi o seguinte, ó. Dando uma olhada aqui no cadastro de cliente, se eu for lá no construtor, aqui, eu passei se o ID de atualização ele for válido, né? For válido, tiver algum valor. Essa foi a solução que a gente encontrou na parte de cliente. Então, eu vou trazer para cá novamente e colocar aqui usuário. Essa forma de usar o Fluent Validation, tá? Data, né, seria o data atualização, porque não tem o ID do usuário, a gente partiu do princípio que só o próprio usuário vai alterar o seu cadastro. Bom, a gente colocou aqui por fins de teste mesmo, mas você tem que verificar quais são as regras que vai atender o seu cliente, né, a sua API. Nós deixamos aqui a data de atualização, tá? E vamos rodar o nosso teste de novo, lá em teste. Run. Beleza, perfeito. Então, o nosso cadastro de usuário, nosso teste que a gente chama Caminho Feliz, ele está garantido. Lembrando que o que eu estou passando aqui para vocês são algumas dicas que você tem que ter noção de carregar no seu dia a dia. Mas a parte de teste de software, falar de TDD, teste de comportamento, enfim, é muito grande. Teria que fazer um material pago, que seria um curso realmente muito grande para a gente falar só de teste, pelo menos aí 20 horas para a gente poder falar só de teste. Mas o que a gente está ensinando aqui é o que você vai poder aplicar, ter uma ideia, ter um norte de como que você vai fazer no seu dia a dia, tá bom? Então, se eu te ajudei, curte, compartilha, comente sobre esse vídeo, que você comentando, você está ajudando muito em quais tipos de conteúdos a gente pode tocar daqui para frente, e também se o conteúdo que a gente está aplicando está muito bacana e você possa assistir às aulas de maneira que você entenda, leve para o seu dia a dia, aplique e isso traga resultado para você. Isso vai me ajudar pra caramba se você der um feedback nas nossas aulas, tá bom? Então, espero vocês na próxima aula.